Fala galera! Estou chegando com a segunda parte do bate-papo com Ricardo Penteado, engenheiro brasileiro que trabalhou por quase 2 décadas na Fórmula 1 na Renault como equipe e na Renault como fornecedora de motores. Ele, nessa segunda parte, vai falar mais do ponto de vista técnico e curiosidades da vida de um engenheiro na Fórmula 1. De pilotos, ele vai falar de Max Verstappen, mas ele cita passagens muito legais. Tem uma do Fernando Alonso, do botão que o Fernando Alonso criou no volante dele, que é muito legal, tá bom? Antes de eu dar play aqui nesse bate-papo com Ricardo Penteado, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Tá esperando o quê? Precisamos conquistar ainda mais a sua confiança. Você já viu 1, 2, 3 vídeos, tá curtindo, mas não vou esperar mais um pouquinho para me inscrever. Se inscreve logo, gente. Vamos construir esse espaço junto aqui no YouTube. Tá legal? Agora sim com a palavra Ricardo Penteado. Seguinte, o papo de hoje eu queria que fosse mais técnico. Em primeiro lugar, todo mundo adora te ouvir. E muita gente, a gente fez um post no Instagram para falar, pessoal, o que vocês querem saber do Ricardo Penteado? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. E o pessoal, muita gente pergunta de regulamento 2022 da Fórmula 1. Assim, as mudanças, que ia ser para 2021 e tal, teto orçamentário e tudo mais. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, teto orçamentário, na sua opinião, funcionará na Fórmula 1 ou não? Eu acho que sim. Hoje em dia, a grana que é necessária para competir na ponta, ela é muito cara, muito elevada, assim, sabe? Então, tipo, o que a gente está falando do Kimes, há uns 20 anos atrás, o orçamento era muito menor do que é hoje em dia, sabe? Só a parte de motores já é muita grana. O motor é tão complexo, precisa de tanta precisão e materiais tão nobres que... pô, você tem ideia de quanto é que custa um motor de Fórmula 1? Não, A gente falou disso, não? A última vez? não, não. Então, imagina quanto é que é para você, só para você comprar as peças, todas as peças que precisa, só comprar as peças para montar o motor na tua casa. Tipo, sem pagar mecânico para montar o motor, sem pagar engenheiro para inventar o motor, só as peças. Dá um chute aí. Putz, só as peças para Só montar as um peças. motor, 5 Montar o motor, milhões. 5 milhões de reais, cara. Imagina, é muita grana, sabe? Então, quando você fala, isso é o preço de um motor. Daí você precisa de três para temporada, seis, porque cada piloto tem três, né? Então já são seis para cada equipe. Mais um ou dois de reserva, porque você nunca sabe se o piloto faz alguma coisa que não era esperada, sabe? Acontece alguma coisa assim, um acidente que tem que trocar o motor. Então, só o preço de peças mecânicas já é muito elevado. Então, se você botar nisso mais as horas de túnel de vento que vai ser controlado, mais as horas de pesca que você pode fazer, tipo a Red Bull, que tem a parte aerodinâmica muito violenta, sabe? Os gastos, pô, se você tipo, comparar as equipes de ponta, é muita grana. Então, eu acho que foi isso que acabou não dando chance de equipes menores, como a Haas ou a Williams, de voltar no jogo, sabe? Uhum. Ou até a Sauber ou outros. Então, na sua opinião, isso foi trovão? Eu ouvi. Trovão, cara, isso é raro pra caramba aqui na França, dá até saudade. Vou até tirar um fone aqui pra aproveitar. O cara é engenheiro de motor, eu falei, pô, ele tem uma garagem, ou isso é trovão, ou ele tá fazendo um motor de 5 milhões que ele acabou de falar. Uhum. Ricardo, você acha que vai ser fácil controlar essa questão do teto? Então, depende das equipes. Tipo assim, ó, eu posso falar que tem equipe que, por exemplo, a Renault, eu sei que vai controlar, a McLaren, eu sei que vai controlar, a Red Bull, eu sei que vai controlar. São as equipes que eu conheço, assim, que eu sei que eles têm uma filosofia transparente, sabe? Quando eu fiz um projeto com a Red Bull, que era... Eles criaram um banco de provas que é capaz de colocar o carro inteiro dentro. Não sei se a gente falou disso a última vez, mas... Não. Animal, cara. Eu acho que foi um dos projetos mais loucos que eu já trabalhei. Em 2015, a gente ia para Milton Keynes, eu passei metade do ano lá, trabalhando para colocar um banco de provas, tipo um dinamômetro gigante, dínamos na roda da frente, dois nas rodas de trás, com mais de 400 quilowatts cada um. Acho que era 800 atrás e 600 na frente. Não importa. Mas a ideia, cara, era você colocar o carro inteiro ali dentro, inteiro.
com os motores na roda da frente, nas rodas de trás, para você fazer o quê? Você poder fazer o shakedown do carro antes dos testes de inverno, sabe? Poder ver se o radiador funcionava com o motor, que estava todos os circuitos funcionando direito, era tipo um pré-teste. Só que o que que acontece? Você não pode usar nenhum banco de provas desse para fazer medida aerodinâmica. Então, para respeitar essa regra, os engenheiros da Red Bull que estavam trabalhando nesse banco de provas, uma hora eu queria fazer uma medida de botar um pitot na frente do radiador para ver se estava funcionando direito. O cara, não pode, porque se você colocar um pitot ali, vai virar teste aerodinâmico. E não pode, sabe? Então, os caras, mesmo se fosse para fazer uma medida para mim, que eles não teriam nada como valor para eles na pressão estática e dinâmica que a gente estava medindo ali, eles, não pode medir porque senão é aerodinâmico. Não tem nariz, não tem asa traseira, para não correr o risco de estar infringindo uma regra. Então, isso tudo sabendo que era dentro da fábrica da Red Bull, num lugar assim que ninguém tem acesso. Até o pessoal da Red Bull não tem acesso porque esse banco era muito sofisticado. Então, eu tenho confiança que a galera pode controlar. O que fica mais difícil depois é você julgar o que, que é gastos da equipe e o que, que é gastos externos. Por exemplo, tem muita equipe que tem, por exemplo, os freios, quem monta os motores para a gente, por exemplo, quem fabrica tal peça, o que, que é patrocínio não é. Essa parte assim que vai ser mais detalhada para saber qual é a fronteira do que é dinheiro da equipe, o que é dinheiro de patrocínio, o que é, sabe, esses fundos assim que pode ter uma nebulosa, pode não ser tão claro, né? Mas Uhum. confiante que dá para controlar. Do ponto de vista operacional de uma equipe, o que você acha que vai mudar? Aí eu estou falando do material humano mesmo, assim, engenharia, tudo mais. O que você acha que vai mudar com esse corte? A equipe vai ter que ser menor? Não necessariamente? É uma questão mais de equipamento mesmo? Então, eu acho que é interessante. A gente aprendeu muita coisa nesses últimos anos. Por exemplo, o curfew. Como é que fala isso em português? Curfew? É, Saber. cara. O problema de português de Fórmula 1 é que muitas vezes a gente usa o próprio termo, que nem stint. E como é que fala Aham. stint? A gente fala stint. Embora a gente saiba que é o primeiro jogo de pneus, o segundo como se fosse não um jogo de pneus, mas como se fosse a primeira parte até o box. Curfew, não sei. Se alguém souber em português, coloca aqui. Em italiano é coprifuoco. Em francês é couvre-feu. Cobra-fogo, sei lá, cara. É, Inventando, né? é Cobre-fogo. Não cobre sei, cara. Então, fogo. então, esse negócio a gente aprendeu que você consegue preparar o carro sem ficar lá até as 4 da manhã, sabe? Então, se você a gente sempre acha um jeito de se adaptar. Vai preparar melhor na fábrica, vai fazer menos controles na pista, então você acaba achando uma solução. Então, eu acho que se você impor as mesmas regras para todo mundo, vai estar todo mundo no mesmo barco, então vai acabar acontecendo. E eu acho que até vai ser interessante para ver como as equipes entre elas vão cooperar, por exemplo. Uma coisa que gasta muita grana é logística, sabe? Então, isso é um gasto que é bem consequente, assim. Então, vai ter que melhorar isso, vai ter que ver como é que faz para mandar menos material, menos equipamento, mandar mais equipamento por barco do que mandar por avião. E daí vão ser mudanças nesse sentido. Não sei se eles vão fazer mudança de número de passes. Eu confesso que como eu saí, eu meio que parei de entrar muito nos detalhes do que vai mudar para 2022. Mas se você reduzir o número de pessoas que trabalham, que têm acesso à A parte pista. técnica, né? A pista, os 60 passos que a gente tem hoje, já reduz bastante. Para você ver, tipo, um custo anual, um engenheiro que faz todas as corridas, custa na faixa de 100 mil euros de logística. Só de Tá? logística. Só Só de logística. logística. Aham. Só hotel, avião e comida, sabe? Só de logística e roupa e tal. Então, é uma grana razoável. Então, nesse sentido, acho que se
as equipes acharem um jeito de... É o que a gente até fazia já na Renault, de optimizar e trabalhar mais na fábrica, quando a gente, em 2015, quando eu fiz aquela pausa entre 2014, que eu estava na Toro Rosso, até voltar para a pista como chefe, eu trabalhei muito numa sala de operações que é para trabalhar à distância. Então, em vez de você mandar um monte de engenheiro para a pista, você manda telemetria para a fábrica. Daí tem um custo, lógico, né? A telemetria custa caro. A gente pagava, tipo, 250 mil euros por ano para ter telemetria de volta para a fábrica, com televisão, rádio, tudo, né? Mas você consegue botar 50, 60 pessoas atrás dessa telemetria. Então, que a gente faz muito para início de temporada, teste, até durante as corridas também. Então, esse tipo de operação ajuda a economizar uma graninha. Então, você poderia mandar, por exemplo, sinceramente, o cara que faz a estratégia não precisa estar na pista se ele tem acesso a tudo isso. Óbvio que ele tem que estar lá, no caso de você perder conexão com a fábrica, né? Se você não tem telemetria, quem vai decidir a estratégia da corrida, né? Então, mas você não precisa mandar esse cara, mais um assistente, mais o cara que vai especialista no pneu. Se você começar a reduzir o pessoal que viaja, você já economiza uma graninha. Até teve uma pessoa que comentou aqui, ó, Caio Piler, que, né, da expressão que a gente falou em português, que talvez o mais próximo seria toque de recolher. Você acha que isso casa? Sim, acho que sim. Ô, Ricardo, vamos lá, outras coisas. Agora vamos para o papo de boteco, mas o boteco de engenharia, o boteco de Harvard. Vamos deixar Vamos dizer tentar, assim. vamos ver se eu consigo responder. Eu queria, em primeiro lugar, óbvio, você sabe que sempre que eu pergunto, nunca é para expor nada sigiloso. Assim, tudo que você puder falar em linhas gerais de método no fim de semana de corrida. Então vamos lá, uma equipe chega na pista, vai quinta-feira é o dia que tem as entrevistas, mas o pessoal já vai quarta, tal. Tudo, assim, quando vocês chegam, dia zero, sem nada em pista, antes do track walk, qualquer pista que seja, qual a referência inicial? Como é que uma equipe chega preparada? No sentido de computador, questão de estratégia já é imaginada ou isso só vem depois dos treinos? Como que se chega a dia zero, sentou na casinha, primeira reunião e aí, pum, como que é? Então, Fórmula 1 é muito cíclico. Então, desde 2001, quando eu comecei lá, é sempre assim, você acaba uma corrida, você já prepara a próxima, e é uma rotina que é sem fim, assim, sabe? Uma espiral que não termina nunca. Então, quando você acabou, ou vai começar a temporada, por exemplo, vai começar Barcelona. Então, antes de você ir para os treinos, antes de você chegar em Barcelona para os testes, você já faz um monte de simulação. Fórmula 1 é igual NASA. 99,9% é preparação. E 0,1% é gestão de imprevisto, sabe? Então, exatamente isso. Quando você, na fábrica, antes de ir para a pista, eu tenho que formar todos os meus engenheiros, os mecânicos, para conhecer bem o carro, para conhecer bem o motor novo, para saber como é que funciona, mapa, tudo. Então, já estão preparados no sentido como é que funciona a máquina nova que eles vão usar. Então, isso aí já não tem mais surpresa. Depois, trabalho com a equipe de chassis, que seja a McLaren ou a Renault, a Anston, começa uma troca de procedimentos. Como é que vai fazer para botar água no motor, para botar gasolina no carro, para tirar a gasolina do carro, para medir o peso do carro. Todas essas coisas a gente já tem que preparar na fábrica. A gente vai para a McLaren ou vai para a Anston e faz esses testes e faz como é que fala? A atualização dos procedimentos. Então, você já tem que ver como é que é o melhor jeito de fazer tudo que você vai fazer no fim de semana de corrida. Você já treina antes de ir para Barcelona. Daí seja a parte operacional, vamos dizer, ou mecânica, né? E depois começam simulações. Os pilotos vão para a fábrica fazer simulação de Barcelona para comparar já um monte de setup, para começar a preparar já o carro. Então, você tem uma galera muito boa de modelização que começa já a colocar no modelo do simulador tipo diferente de suspensão, de asa, de não sei o que, para já tentar fazer um modelo bem parecido com o carro. E daí o que acontece? O pessoal da aerodinâmica, antes de ir para Barcelona, eles falam, bom, quais são as peças que a gente tem prontas? A gente desenhou, sei lá, 3 asas, ou
dianteira, traseira, não sei o que que a gente vai levar para lá? Daí tem que ver, bom, eles têm ali os painéis, daí ver a configuração, tipo, ver a meteorologia e decide, vamos botar essa asa. E daí vai fazer a simulação, cálculo. Nem precisa ser com o piloto dirigindo, não. No simulador, tipo um programa no computador que vai fazendo volta. E desse programa vai escolhendo, vai ajudando os engenheiros a escolher qual é o melhor setup. Compara, por exemplo, você fala assim, agora eu vou fazer simulação para escolher a altura do carro, para aerodinâmica. Daí acha o ideal. Daí vou comparar agora a asa traseira, sabe? Acha ideal. Daí, cada vez que você faz simulação disso, você tem resultado de consumo, tempo de volta, você tem a velocidade do carro. Então, são parâmetros que vai criando uma base de dados assim, muito grande, assim, e daí eles mandam para a gente, da Renault, o perfil de velocidade. E daí a gente pega esse perfil de velocidade, que acaba traduzindo com a aerodinâmica do carro, né? E começa a fazer simulação do nosso lado para saber como é que usa o motor da melhor forma. Por exemplo, quando é que vai ativar o MGU-K, quando é que vai recuperar energia pelo MGU-H, quando é que vai fazer o clique de K, porque dependendo da volta, o MGU-K não fica ligado a volta inteira, né? Ainda mais em circuito longo assim. Então tem que escolher fase onde a gente vai cortar ele. Então, essas simulações já vão dando. Acaba que a gente chega na pista com um relatório desse tamanho, já com tudo simulado, tudo meio que mastigado, entre aspas, para a gente já saber como é que faz o melhor mapa do motor, como é que faz. Fala aí. Duas perguntas. Mas responde uma de cara, mas eu vou falar, senão eu vou esquecer. Uma, existe margem de erro nessas simulações? Tipo assim, acontece de vir uma simulação que você, quando vai para o primeiro teste, você fala, nossa, tem ali uma diferença importante. Essa é uma pergunta. E quando você falou disso do MGU, foi o MGU ou o MGU-K que você falou que não fica a volta inteira eventualmente, que tem lugares. Como que é feito isso? É o software, assim, o motor é inteligente para ir ligando, ou uma pessoa do box, ou o próprio piloto fica on-off? Como que é? Não, 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 não. Então, para responder quanto à precisão do cálculo, você tem uma margem de erro, mas é do tipo 1%. No máximo 2%, assim, que já é bastante coisa. 2%, quase 2 segundos. Então, é muita coisa para a gente. Então, pode até acontecer, mas o que é importante para a gente? Para cada valor que a gente comparou, tipo, comparando asas, comparando radiadores, comparando a altura do carro, várias coisas assim, você tem um gráfico e você tem as curvas ali. Então, se você chegou no dia na pista e teve errado, você já consegue saber qual é o passo de antes, de depois, qual o ganho que você vai ter mudando, corrigindo, né? E depois, em relação ao que você falou do MGU-K, é que assim, ó, a gente tem uma limitação de 4 megajoules de energia que você pode usar no MGU-K numa volta. Então, se você usar isso em 120 quilowatts de energia, dá de cabeça, acho que dá uns 42 segundos que você pode usar o MGU-K empurrando o carro. Então, você tem que escolher, porque tem voltas onde o piloto está acelerando no máximo mais de 42 segundos. Então, você vai ter fases durante a volta, o piloto vai estar acelerando, só que o K não vai poder estar ligado, porque senão vai extrapolar, passar esse limite de energia. Então, você tem que escolher aonde você não vai usar ele. Então, o programa é automático. Qualquer montadora, seja Mercedes, Ferrari, Renault ou Honda. Agora só tem essa, né? Não, Honda, falando besteira aqui. Tem o sistema é o mesmo, é um sistema automático que você vai simular a volta inteira e vai só na fase onde o piloto está com o pé embaixo que ele vai ver onde que é melhor utilizar o MGU-K. Só que é bem fácil de imaginar onde é que é. Por quê? Porque quando o piloto acabou de acelerar, acabou de meter o pé embaixo, você ainda tem pouco arrasto aerodinâmico. Então, nessa fase aí é boa você usar o carro, porque ele vai conseguir acelerar o carro mais rápido do que se você colocar ele só no final da reta. Porque você, quando está em velocidade alta, você já tem muito arrasto aerodinâmico, né? Então, o que a gente faz? O programa ele já vai cortando no final das retas, até chegar aos 42 segundos, sabe?
E daí é tudo automático, isso aí, acaba entrando no código. Daí o que a gente pode fazer, que os engenheiros fazem, é que esse programa ele é baseado na distância da volta, que a gente chama de S-lap, que é em metros. Então, cada vez que ele passa a linha na largada, na linha, tem um beacon lá, que é o negócio que começa a volta ali. Então, vai contando os metros, a gente já entra no programa do carro, que entre, sei lá, 1.500 e 1.800 metros, o piloto vai frear. A margem depois vai reduzindo durante o fim de semana. Então, o programa vai se ajustando, vai vendo onde é que o piloto está, para ir corrigindo essa gestão de energia. Ele não tem que apertar em botão nenhum, as coisas vão fazendo automaticamente. E o que a gente pode fazer para ajustar, por exemplo, na China, aquela linha reta é muito importante, aquela reta lá de estar acelerando até o final. Então, o que a gente pode fazer é deixar acelerar até o final, se precisar, e colocar um clipe, colocar em áreas, em outra retinha, que o outro adversário não vai conseguir passar, entendeu? Porque é muito curto. Então a gente pode deslocar, mudar os setores para dizer, bom, vamos guardar a potência do carro nessa reta aqui, vamos tirar naquela curva que ele faz curva alta, porque nenhum piloto vai colocar do lado ali, então se ele estiver devagar não tem problema. Ô, Ricardo. Foi claro? Foi claro, foi claro. Sexta-feira, treinos livres. Você disse na última live que a coisa mais importante em relação ao piloto é ele saber priorizar elementos, porque o mais importante é você começar no minuto zero e terminar 1 hora e meia depois andando para frente, melhorando o carro. Então, pilotos fazem diferentes programas, vocês testam peças. Em geral, como é que funciona uma sexta-feira nessa engrenagem complexa que é uma equipe de Fórmula 1? Não estou falando só de motor, mas em geral. Então, para voltar para a pergunta de antes, na quarta-feira a gente chega no circuito, ainda mais quando é corrida distante da Europa, a gente chega na quarta-feira para já começar a testar, não testar, sim instalar, que a gente chama, né? Ver se todos os sistemas funcionam, se preparar a garagem, preparar os computadores onde a gente trabalha e tal. Na quinta-feira começam as reuniões justamente para que cada um da equipe, que é operacional, possa levantar a mão e falar, ó, tem isso aqui novo para testar amanhã, ou para colocar no carro, para dar as informações para que cada engenheiro, que é o race engineer, né, o engenheiro de cada carro, o chefe de cada carro, possa saber como é que vai ser o programa dele no fim de semana. E vai saber o que ele vai ter que testar na sexta-feira, que horas que ele vai fazer tal teste, em função dos pneus, das asas, do que tiver que testar. Daí chega na outra pergunta, que é como é que prepara isso. Então, cada equipe chega na pista sabendo quais são as novidades. Tem até um relatório que eles mandam para todo mundo da equipe que viaja e até para os pilotos, dizendo, ó, o motor tem isso, a aerodinâmica tem aquilo, estratégia, a gente escolheu esses pneus porque por causa disso ou daquilo, tem peça nova que vai dar tanto, então a gente vai testar isso, isso e aquilo. Daí todo mundo sabe o que tem que ser feito. Depois, dependendo do número de testes, de peças e tal, tem o chefe dos engenheiros que vai coordenar quem faz o quê. Por exemplo, se você tem uma barra de direção para testar para Mônaco, por exemplo, você quer já testar numa corrida, sei lá, num fim de semana anterior, ou até que seja em Barcelona, Mônaco, demora muito tempo para trocar. Então você tem que decidir qual carro que vai fazer esse teste. Ou quando você tem uma peça aerodinâmica que só tem, ou você quer comparar dois carros, daí tem que escolher qual outro carro. Então você tenta equilibrar os itens nos dois carros diferentes. E daí isso aí é o chefe dos engenheiros que acaba fazendo esse arbitragem para não comprometer muito os dois carros e poder dar uma quantidade razoável para os dois carros para poder ter todos os resultados. E também depois, na hora que, se por exemplo, deu um problema, o piloto acabou saindo e o carro não pode voltar, aí depois desse engenheiro-chefe também que vai falar, bom, agora que esse negócio está errado, a coisa mais importante é comparar os pneus. Então a gente deixa esse item para fora e você vai fazer o programa que estava previsto no outro carro. Então, tudo isso já na quinta-feira, a gente já sabe qual é a hierarquia, quem vai fazer o quê, e para sexta-feira já está tudo pronto. Ninguém sai do circuito na quinta sem saber exatamente o que vai ser feito na sexta-feira de manhã. Tá. Você disse... eu vou continuar indo para sábado e domingo, mas você disse que, eu até anotei aqui, que é 99,9
planejamento, não sei o quê, e o 0,01 gestão de imprevisto. Só para entender, os imprevistos, existe alguma hora que o imprevisto aparece um pouquinho mais? Assim, quando costuma dar mais cagada no fim de semana de corrida? Era em quali, em corrida, era numa sexta? Existe ou não? O imprevisto é imprevisto mesmo até na hora que ele acontece? Não, todo final de semana tem imprevisto. É por isso que você já tem que chegar lá preparado para. Quando eu falo 99,9, que você já tem que ir para a pista sabendo como é que o teu programa o fim de semana inteiro ia acontecer. Normalmente, sabe? Para você não ter que chegar lá e fazer, bom, agora que eu vi que a meteorologia está assim, vou fazer uma simulação para ver qual que é a asa que eu boto. Não, você já tem que chegar lá sabendo tudo, justamente para você ter tempo e capacidade para gerenciar o que vai acontecer, porque sempre tem um imprevisto. Uma bandeira vermelha, que acabou que você não pode fazer uma comparação, ou um problema com uma mecânica que o piloto, sei lá, tocou numa barreira, ou um problema no motor que acabou que o cara não conseguiu sair. Esse tipo de imprevisto sempre acontece, a gente tenta minimizar as possibilidades, né, de acontecer, mas acaba acontecendo. Então isso que é importante, e era até o que eu acho que até o ponto forte de quem trabalha na Fórmula 1 é justamente esse, é poder estar pronto para poder chegar a um problema e não ter que ligar para a fábrica. Ai meu Deus, aconteceu uma coisa aqui, como é que eu faço? Sabe? Já tá armado para falar, ó, aconteceu isso, já abre o carro, dá uma olhada nisso, controla com tal peça, vai fazer uma análise de óleo, sabe? Já tem que estar pronto para reagir. Antes de chegar no sábado, que é um sábado a gente está falando do dia talvez mais focado na performance absoluta de velocidade, que é a luta pelo qualifying, tem o próprio treino livre 3 costuma ser muito indicativo, menos coisas, assim, a gente não vê nego fazendo assim, uns mega long run e tal. A pergunta que eu te faço é, ainda na sexta, vocês estão ali trabalhando para melhorar o carro de vocês. E as outras equipes também estão fazendo o mesmo com coisas. E nós, da imprensa, sem metade do conhecimento técnico de vocês e as ferramentas que vocês dispõem, a gente tenta fazer esse exercício comparativo, de pegar ali lap chart, entender long run de cada um. Opa, parece que aqui a Red Bull tem um long run melhor que a Mercedes, hein? Ou não sei o que, não sei o que. Como que é isso de vocês trabalharem no carro de vocês e olharem em perspectiva dos outros para entender quem está melhor e o que eventualmente se vê de um outro fazendo que você fala, pô, aquele caminho lá talvez valha a pena testar, embora sejam carros diferentes. Como que é o olhar de uma equipe em relação ao resto? Mirar os outros numa sexta. Então, em termos de o que você vê nos outros, é mais parâmetros que são importantes para a estratégia da corrida. É claro que toda a equipe de Fórmula 1 tem os seus informadores, assim, tem fotógrafo que está lá trabalhando com a gente, que se a gente tiver uma dúvida quanto à legalidade de uma peça no outro carro, a gente vai dar uma olhada, ou até uma novidade que chegou numa outra equipe, a gente consegue pedir para um fotógrafo dar tirar umas fotos para a gente ver como é que é. Isso aí todo mundo faz, é normal isso, acontece. Sim. Isso, a gente sabe disso. Mas o que é muito importante na sexta-feira a gente comparar, isso aí o pessoal da estratégia que está na fábrica, é justamente ver qual a performance de cada equipe com os pneus que eles têm, que eles escolheram. Okay? Que a gente tem que escolher, acho que são 2 semanas antes de cada corrida, o número de pneus que você quer, dos 3 tipos, né? Macio, médio e duro. Então, as equipes chegam lá, sempre tem uma diferençazinha entre as equipes, então tem que analisar bem o tempo de volta de cada equipe para saber qual a melhor estratégia para ganhar deles, né? Então, um parâmetro que a gente usa muito é o GPS. O GPS é um dado que é aberto para todas as equipes. Então, todas as equipes sabem exatamente qual a velocidade de cada piloto. Então, você tem já modelos matemáticos que acabam analisando, em função da velocidade máxima de ponta de cada carro, qual é o nível de aerodinâmica que ele tem, comparado com uma curva de baixa. Então, você consegue, em função dessa delta entre o máximo e mínimo, quanto que ele tem de asa. Daí você já consegue ver também até qual é a potência do motor do adversário. E você vai corrigindo isso em função de voltas que ele faz em long run, estimando quanto é que tem de gasolina.
Porque isso é um dos pontos mais complicados de comparar, que você não sabe quanto é que tem de gasolina nos outros carros. Então, por exemplo, 10 quilos de gasolina são 4 décimos de diferença. Então é muita coisa, né? E outra E coisa que você 10 quilos é mais ou menos umas 3 voltas, ou não? Não, não, é mais 5 voltas. Até mais, às vezes. E o que acontece? Daí tem esse já é um indicador. Daí você pega, por exemplo, na qualificação, todo mundo está seco no final. Então você já sabe qual é realmente a performance do carro com pouca gasolina. E daí o pessoal da estratégia trabalha direto, mas vamos falar disso depois. Mas na sexta-feira a gente olha isso, e tem outra coisa também que é difícil de estimar, é quanto é que você está usando do motor, que você depende de qual é o fluxo de gasolina que você usa, qual é o avanço que você usa para combustão, que se você quiser proteger o motor, você bota menos avanço, você bota uma mistura diferente, então e pode dar diferença de quase até um décimo, ou mais, até 3 décimos entre sexta-feira e sábado. Então, esses parâmetros, a gente, no começo do ano é meio difícil de interpretar, mas em Melbourne você acaba tendo já uma boa referência, que você sabe quanto é que eles andaram na qualificação, todo mundo, e você consegue ver na corrida, daí você já consegue reconstruir sexta-feira, porque você tem os dados de sábado, com pouca gasolina, com potência máxima dos motores, daí você acaba pegando, estimando quanto é que cada a outra equipe usa de gasolina para fazer os testes sexta-feira, quando vai fazer long runs. Você sabe que tem equipe que é com 35, tem equipe que é com 50 quilos. E as equipes elas não mudam isso. Porque o que acontece de um ano para o outro, por exemplo, você fez Melbourne em 2019, quando vai fazer 2020, bom, esse ano não é um bom exemplo, né? Mas você acaba pegando no final das contas o delta que teve de um ano para o outro e você usa esse delta para as próximas corridas, sabe? Você vai sempre fazendo relação a Barcelona, em relação às primeiras coisas do ano, esses ajustes. Então, mudar a quantidade de gasolina no meio da temporada complica até de analisar a própria performance do carro. Então, passando dessas 4, 5 primeiras corridas do ano, você acaba já tendo uma ideia muito boa de quanto que cada equipe costuma botar de gasolina na sexta-feira, qual tipo de modo de potência que eles usam. Daí já, a partir da sexta corrida, você já sabe exatamente onde você está no ranking de performance da sexta-feira. Ô, Rico, eu tenho uma pergunta aqui que foge um pouco dessa nossa ordem, mas eu quero que o pessoal pergunte. É do Oficina Pulliver 1988. Tem limite feito pela FIA para torque e potência de motor? Não, isso, graças a Deus, ainda não. A gente ainda pode colocar o máximo. O que tem na parte de potência que é limitado, que é controlado, sim, é a potência do motor elétrico do K, MGU-K. Ele é limitado a 120 kW. Então tem um controle, tem um canal da FIA que mede justamente a potência que a gente usa nesse motor para não passar 120 kW, que foi até o que me deixou muito, muito decepcionado com a FIA no ano passado, quando em Singapura, o Daniel ele estava numa volta que nem foi até a volta mais rápida dele, ele abandonou a volta dele em qualificação porque ele perdeu tempo, mas nessa volta ele foi atacando muito nas zebras, e quando ele passou numa zebra, a roda de trás deu uma patinada muito violenta, e o controle que a gente usa para limitar os 120 kW, como é calculado em função do regime do motor, meio que a gente não conseguiu segurar muito rápido e teve como é que fala, sample, um echantilon, não sei como é que vai falar isso em português, uma Sample, amostra, sample, eu ia falar isso como se fosse uma onda, né? Mas não é uma onda, é um... é na telemetria, daí tipo assim, uma medidinha passou de Uhum. 120 kW, mas passou de nada, assim, sabe, tipo 120,1 e desqualificaram o Daniel, sabe, então tem canais, a gente tem que estar na regra, tem que respeitar. Eu não vou reclamar, João. A FIA colocou esse limite, a gente tinha que ter tomado mais cuidado para não passar esse limite, mas está lá, existe esse limite aí, então. Ô, Rico, tem uma outra pergunta aqui do Bruno Evangelista que é O cara falou. mistura de combustível é influenciar na octanagem da gasolina ou quantidade injetada no motor?
mistura é quantidade injetada no motor. A gente não pode mudar durante, a gente não tem como mudar a octanagem durante, tipo, o que você bota no carro já é a mistura completa, tipo, a gasolina você não tem como alterar ela. E até a gasolina, ela tem regras muito específicas, né, do que você pode colocar, o que você pode usar como combustível. E a gente coloca alguns aditivos, assim, bastante aditivo para não ter detonação, é antidetonação, né? Porque como tem o turbo, tem tanta pressão na câmara de combustão e o motor funciona tão quente que você, às vezes, acontece de você ter a combustão antes da própria vela começar a combustão. Isso é muito perigoso para o pistão. Se você acontecer isso, você acaba criando um ponto quente no pistão, na câmara de combustão, que daí dá a gente chama embalo térmico, né? E acaba fundindo o pistão. Rico, vamos para o domingo. Desafios do Fala aí. domingo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, vamos mudar um pouquinho. Vou fazer duas perguntas para dar uma quebrada. Cita aí 3, 4 pistas mais desafiadoras nesse sentido de compreender setup, de unir as pontas. Unir setup, unir tudo. 4 corridas que são meio osso, pensando no geral. E aí umas 4 corridas são osso, pensando só em motor. 4, 3, 5, o número não importa, entendeu? Cita o que você quiser. Então, corridas fáceis, óbvio, né? Que Barcelona é uma corrida muito fácil pra gente, que a gente conhece de core salteado, como a gente falava antigamente, né? Corrida difícil, Spa, com certeza é complicado na área de motores e até a área acho que para todos os sentidos é uma corrida que é mais complicadinha, porque o circuito é longo, então a gestão de energia é bem importante. A gente sabe que não vai ter muito clipe de MGU-K, então a gestão é importante, a recuperação de energia pelo escapamento também é um pouco mais complicada. Então circuitos longos para a gente é mais complicado em termos de motores. Depois tem circuito tipo Monza, que tem a taxa de aceleração, tipo assim, durante a volta inteira, o tempo que o piloto passa no máximo é muito alto, assim. Então, desgaste de motor é importante, a quantidade de energia que você usa numa volta é muito importante, e a quantidade que você recupera na freada, a gente acaba tendo, não é suficiente para encher bem a bateria, sabe? A gente pode recuperar 2 megajoules numa volta. E Monza a gente não consegue recuperar tanto. Então tem que usar outros artifícios técnicos para poder carregar a bateria numa volta. Essa é a diferença de Monza para Montreal, porque Montreal também é muito pé embaixo, mas tem freada mais brusca. Montreal Exatamente. é isso? Então Montreal você consegue carregar bastante a energia na freada. E Monza não. Então, mas são coisas que, como você já sabe do ano anterior como é que você fez, você acaba se adaptando e é igual para todo mundo. Então, é só um pouco mais difícil para mecânica do carro, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas a gente já tem as soluções, né? Depois tem circuitos que são mais, por exemplo, México é um circuito que é osso duro. Eu acho que México virou a referência para gente, que como tem muita altitude, a pressão atmosférica é muito baixa. Então, o turbo tem que girar muito alto para poder dar a pressão no motor que a gente precisa para ter a potência máxima que a gente teria em Barcelona, por exemplo. Então, para ele poder comprimir o ar, ele tem que girar muito alto. E isso aí é um dos desafios para a mecânica, né, da gente. Até a gente se deu muito bem em 2000. Não sei quanto é que o Max ganhou lá, acho que quase 2 anos seguidos, porque o nosso motor era muito bom nessa área, assim, sabe? Então é um circuito que também, como o ar é muito rarefeito, em termos de refrigeração do motor, é muito complicado também, sabe? A gente sabe que vai sofrer lá. Então, se eu fosse falar circuitos mais difíceis para motorista, quando falo motorista é quem trabalha com motores, né? México, com certeza. México, Monza e Spa. Acho que esses 3 são mais dificilzinhos. Ô Rico, agora vamos entrar numa outra área para o público entender como é que funciona uma equipe. Assim, no último papo você chegou a comentar, né, tem os 2 pilotos e cada piloto trabalha com uma equipe ali.
E eu lembro quando você citou o Nelsinho, você citou, pô, eu não estava pronto para. Eu tinha pouco tempo para ajudar, eu, o engenheiro, você citou outros dois. Um staff de engenharia de um piloto são três, assim, diretamente? Então, isso é bem legal porque quase todas as equipes funcionam da mesma forma, praticamente. Você tem o Race Engineer, que é o chefe de orquestra. Eu falo que esse cara é o tipo papagaio. O cara manja muito, tipo, se ele chegou lá nesse cargo, é que ele fez um dos outros três de antes para chegar lá. Mas, durante a temporada, como ele já está lá, ele não é o expert em nenhuma das outras três áreas, mas é ele que vai decidir o que ele vai colocar no carro e é ele que fala com o piloto. Isso que eu ia perguntar, se era ele que falava com o piloto. É só ele que fala com o piloto. Esse é o Race Engineer, engenheiro de Ele, corridas. é o que você falou, ele talvez não seja o maior especialista em nenhuma das áreas, mas assim, ele não é o melhor violonista, não é o melhor trompetista, mas se ele precisar chegar lá, ele sabe tocar os instrumentos, é isso? Exatamente, é o chefe de orquestra. É esse cara que vai organizar a garagem dele, que vai ver com o piloto dele o que vai mudar, o que vai fazer. É ele que vai fazer o programa do fim de semana inteiro. Então, tem uma puta responsabilidade e é ele que organiza a equipe dele. Então, embaixo dele tem três especialistas. Tem o que chama Performance Engineer, que é o que o Robert Sattler fazia, que é o cara que tem um programa no computador dele, é o catálogo do carro. Então é ele que sabe exatamente quantas molas diferentes tem, mola dura, mola mole, quantas asas dianteira, asa traseira, barra de torção. Esse cara manja de tudo do setup do carro. É ele que sabe o que tem disponível para mudar o carro, tá? E é ele que cada vez que o piloto vem pro box e começa a falar com o engenheiro dele de corrida, o carro está saindo de frente, é ele que vai propor o que vai mudar no carro. É o engenheiro de performance. Daí tem outro expert que é o engenheiro de controles, ou sistema, depende de como é chamado em cada equipe. Mas esse cara aqui, é ele que controla caixa de câmbio, mudança de marcha para cima para baixo, embreagem e os sistemas do carro. Por exemplo, as bombinhas de gasolina, a bomba hidráulica. Esse cara que controla, que é o responsável pelos tudo que é de controle do carro. Sistema elétrico, tipo, toda a parte de como é que funciona o carro, ele que manja. E tem o cara de motores, que é o cara que vai controlar tudo que em relação a motor e bateria. Consumo, qual é o nível de resfriamento que vai ser usado, a energia da volta, quais são os switches para fazer qualificação em termos de energia e tal. Então, esses três aqui, performance, controle e power unit, que vão alimentar esse cara aqui com as informações necessárias para fazer o fim de semana. E cada piloto tem uma equipe dessa. E dependendo e normalmente funciona bem, tipo, na Renault era legal porque era tipo uma Battle Station, chamava, que era tipo jogo de batalha naval. Cada engenheiro ficava de frente um pro outro, assim, com as televisões assim, com os computadores assim, sabe? Daí você fica engenheiro de motor, depois o engenheiro de controle, engenheiro de performance, o piloto e o engenheiro de corridas. E daí fica para poder trocar informação, para poder trabalhar junto, né? Você desempenhou algumas funções na área de motores, foi chefe e tudo mais, mas trabalhava com os pilotos. Você é o de Power Unit, é isso? Era isso que eu fiz de 2007 até 2014. Daí depois, quando trocaram os motores, né, eu não tinha mais, quando botou V6 na Fórmula 1, ficou muito complicado para ser esse especialista do V6 e, além disso, tocar a garagem toda na área de motores. Então a gente mudou a organização. Daí eu virei chefe da equipe e tinha um mecânico. Os engenheiros faziam só esse trabalho de expert e eu, como chefe, fazia parte de organização da garagem, procedimento e tal. Mas uma pergunta do público. Diga, diga. E justamente, só para responder aqui a pergunta do Bruno, Isso, evangelista. isso. Então, é proibido mandar qualquer informação para o carro remotamente. Por quê? Porque se você mandar um comando para o carro e o cara está lá no México, 370 por hora, e você manda uma coisa para o carro e não chega, ou chega errado, e o cara não consegue frear o carro, você mata o piloto. Então,
é proibido você mandar qualquer coisa remotamente para o carro. Então, tudo que tiver que ser mudado no carro, ou você traz o carro para o box, ou você coloca já no carro, prevendo o que pode acontecer de errado durante a corrida. Que é o que acontece quando você vê, sei lá, uma bomba deu errado, um sensor de temperatura deu errado. Você pede para o piloto fazer um código no volante para desativar tal captor. Ele, ele, Então, re- só ele para terminar re- a pergunta dele. é que ele Então, mandou outra. É. tá. Então, aquela do ERS é automático. O piloto não aperta em nada, só se ele quiser passar. É, O que que ele mandou? a outra pergunta que ele falou, eu perguntei Ah, porque já vi o Max pedir mais potência aos engenheiros, falando, I need more power, I need more power. E eu ia, tipo, fazendo um complemento a essa pergunta, é comum, às vezes, ouvir o o engenheiro de pista, né, o cara que fala com o piloto, fala assim, ok, tipo, liberado, pau dentro, né, tipo, pau na máquina e tal. Como que é feita essa avaliação de quando se pode usar potência máxima, quando o piloto tem que descer um tonzinho ali? então, tem vários critérios. Tem um critério que é a gasolina, por exemplo. A gasolina, mas isso aí, os pilotos, eles veem no dash se eles têm gasolina sobrando ou faltando. Então, é eles que têm que gerenciar a gasolina para poder fazer a corrida inteira sem faltar, sem queimar mais do que é autorizado, né? Então, isso aí ele nem vai pedir no rádio para pedir mais potência. O que acontece é que esses motores turbo, você consegue, dependendo da gasolina que você usa, do tipo do motor mesmo, né? Tem muita variação em função do avanço. Aquela detonação que eu falei antes, pô, a diferença de potência é muito grande. Se você estiver bem no limite da autodetonação, ou até acontecendo algumas detonações, é, você está na potência que é muito alta. Só que se você fizer isso, você desgasta o motor. E o motor de Fórmula 1 hoje tem que fazer 7.000 quilômetros. Sabe? Então o que acontece? A gente faz um cálculo que é bem fácil. A gente, na fábrica, cada montadora faz isso, que seja a Honda, Ferrari, Mercedes, ou a gente, faz simulações de endurance, não sei como é que fala isso. Você faz simulação de corrida, tipo, vai e fazendo simulações das corridas mais violentas, tipo Spa, Monza e tal, e para levar o motor a 9.000 quilômetros no banco. E daí, se deu certo, se fez 100%, conseguiu fazer os 9.000 quilômetros, vai botando mais voltas difíceis, assim, sabe? Com esse avanço bem, bem violento, assim, sabe? E vai vendo qual é o limite. Daí o que acontece? Você chega no começo da temporada e fala, ó, é esse motor aqui, essa especificação, você tem direito a fazer, sei lá, 5.000 quilômetros em modo safe, sei lá, 2.000 quilômetros em modo corrida e 500 quilômetros em paulada, sabe? Tipo, modo Ultimate Fight, se você fizer mais de 500 quilômetros, você explode tudo, assim, sabe? Só que a diferença de potência é enorme. Então, o que acontece? Os pilotos sabem disso. Daí você consegue fazer, por exemplo, uma corrida que você está muito bem. Você teve uma corrida, um fim de semana, o carro está andando pra caramba. Daí o que os caras vão fazer? Vão pegar o crédito da corrida seguinte. Vão falar, Rico, posso colocar na qualificação uma volta a mais desse modo aqui? Ok. Posso colocar também na largada, em vez de fazer só uma, duas voltas, colocar 5 voltas, para a gente poder abrir, poder fazer a primeira parada no box e sair na frente, não sei o quê, porque a gente está muito bem. Daí você vai ter que falar pro cara, ó, pode, mas se você botar 4 voltas a mais aqui, você vai ter 4 voltas a menos em Silverstone. Ou 3 voltas a menos e não sei aonde, sabe? Então é uma coisa que a gente acaba tendo que decidir. Então, durante a corrida, o modo que a gente usa é o modo race, não é o modo qualificação. E os pilotos sabem disso. Então, eles pedem, eles insistem quando eles sabem que é um pouquinho mais de potência, eles podem ganhar uma posição ou duas, ou lutar para um pódio, eles gritam, dá potência para poder chegar lá. E é esse que é o grande desafio e até difícil saber o que vale mais a pena. Um carro como a Red Bull, que é você usar mais motores durante a temporada, mas usando esse modo qualificação durante a corrida, mesmo se você largar em último numa corrida, que tem penalidade, né? Claro. Então, esse que é o cálculo que às vezes acontece. Mas, pô, um motor a mais é 1 milhão, como eu te falei.
E daí, pô, a equipe tem 1 milhão sobrando, então vamos dar mais volta pro Max. Mesmo se tiver que trocar o motor, ele passa todo mundo. Vamos escolher de botar um motor novo, que acontece muito. Você pode ver os anos anteriores, Spa ou Monza, sempre tem galera pegando penalidade. Porque a gente prefere, a gente sabe que vai ter que pegar penalidade, porque a gente quer dar mais ar para os pilotos, para ter mais peças para poder trocar para o final do ano. Então, já pode ter certeza que, bom, esse ano agora vai ser diferente, né? Mas Spa e Monza, todo mundo pega penalidade, todo mundo, para poder, fora a Mercedes, né? Mas para poder sentar pau e usar esse modo de qualificação em mais voltas. Eu imagino que seja uma equação aí do tipo desse combinado de corridas, né? Porque é o que você falou, às vezes o cara pede 4 voltas a mais, é interessante saber qual que é a próxima também para saber que falta, Exatamente. né? Assim, a próxima, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, Mônaco. Pô, beleza, a gente faz aqui, ali, mas é importante saber gerenciar isso. Eu até tenho uma pergunta que é nesse sentido, ó. Tem uma minha e uma do Felipe Ribeiro. Ó, é feita uma avaliação completa do motor depois de utilizado? Quais peças podem ser repostas para usá-lo novamente? Então, a minha pergunta é nesse sentido, eu vou jogar para você trabalhar a ideia. A minha pergunta é: o que determina uma troca de motor? É sua? Tipo, um engenheiro de motor olha e fala, ó, vamos trocar? Ou você leva o problema para alguém e alguém decide isso? Como que é feita a decisão conjunta? E aí eu incluo a pergunta do nosso leitor falando sobre essa coisa de avaliar as peças depois do uso. Então, durante o fim de semana de corrida, quem gerencia o fim de semana inteiro é o chefe dos engenheiros, que geralmente é da equipe de chassis. Então, esse cara que é responsável por toda a parte operacional da garagem. E não é só pelo motor, mas tipo, a única asa dianteira que tinha quebrou, qual carro que vai colocar. Então ele discute isso num nível mais de chefia ali. E em termos de. Só para terminar o que eu estava falando antes, quando você Tá? começa a temporada, a gente já dá essa limitação de quilômetros, ou quando a gente chega na quinta-feira, que cada um fala o que tem, a gente já anuncia quanto que vai usar de volta como potência máxima, quanto que sobra para o final do ano, ou para o final da vida desse motor, para a galera já saber, para ninguém descobrir, pô, você não me falou que podia dar tanta volta, ou menos volta, não sei o quê. Então, mais uma vez, é tudo muito bem preparado já antes disso. Daí, quando o fim de semana acontece, a gente dá é, pode dar essas variaçõezinhas assim em função do que está acontecendo ali para melhorar o fim de semana, para ver mesmo se, como você falou, se o fim de semana seguinte também é uma corrida pauleira, a gente vai fazer a mesma coisa, mas na terceira corrida depois vai ter pouca volta rápida. Então, tudo isso já é planejado. E é o que a gente faz também no nosso lado, assim, ó, antes de começar a temporada, eu já mando um programa, um plano, né? De qual motor vai ser usado em qual corrida, sabe? Para já poder, não somente em termos de performance, sabe? Quanto, quanto mais. Você já sabe quais são as corridas que gastam mais os motores. Então, eu nunca vou botar um motor para fazer Silverstone, Spa, Monza, a China e Montreal, sabe? Não, o cara é maluco, né? Então, você tem que ir misturando os motores para saber para você equilibrar o desgaste de cada um. Que daí já vai na pergunta não sei mais quem foi, em termos de controle no final do uso. Primeiro, quando você coloca o motor no carro, você tem que chamar a FIA para colocar selo no motor. Então ele sela o MGU-K, o H, o turbo, o V6, a bateria. Então quando o carro sai da pit lane, ele já é considerado utilizado. Então ele aparece numa lista oficial, o tal piloto usou o motor número um, tá, tá, tá. E daí você não pode arrancar esse selinho ali. Então você não pode controlar nada nessas peças que tem um selinho ali. Você não pode, por exemplo, desmontar o motor elétrico e colocar no banco para ver se ainda está dando a potência certa. Ou o V6. Você não pode fazer nada disso. Só que daí no final, quando você acabou o ciclo de vida do motor, por exemplo, que ele fez as 5 corridas que ele tinha que fazer, daí você passa ele no banco de provas, exatamente na mesma configuração que você passou antes de colocar na primeira corrida, para comparar justamente o desgaste, quanto é que perdeu em potência, para saber é, o nível de desgaste que tem nesse tipo de motor. Daí já te ajuda a saber se, para os motores que ainda estão sendo usados, se você pode dar mais pau neles ou não, sabe? Você desmonta pistão para ver qual é o estado. Você tem, em função da telemetria,
a gente tem um monte de cálculo que dá o nível de desgaste, sabe? Que dá o nível de paulada que o motor tomou. Então a gente faz uma correlação. A gente desmonta o motor e fala, pô, teve, sei lá, 5.000 detonações, mas o pistão tá novinho, então vamos pedir para a fábrica para autorizar 6.000, sabe? Daí a fábrica testa, vê como é que é, compara o motor desmontado da corrida com o motor desmontado da fábrica, para tentar entender por que deu diferença. Então, sim, tem muito controle que é feito depois do ciclo de vida do motor para entender. Ricardo, para voltar com uma pergunta bem mobral, assim, mas bem. Você vai falar, meu, que pergunta chu, mas eu gosto de fazer umas perguntas meio Não idiota. tem. Porque tem pergunta idiota que gera resposta boa. Então vamos lá. Exatamente. Não tem Vamos... pergunta idiota. Piloto. Assim, Ah. o que eu aprendi muito na Fórmula 1 e um monte de coisa eu replico na minha vida. Por exemplo, eu vi vários pilotos perderem. E aí, quando a gente diz piloto, a gente está falando de piloto, do engenheiro de pista, do engenheiro de performance. Perder corrida em faltando 3, 4 voltas, na última volta, um monte de coisa. E é impressionante como o piloto, até para correr desde o kart, ele é meio condicionado a lidar isso de uma forma fria e pensar no próximo fim de semana. E a gente, brasileiro é muito emotivo, mas profissões tradicionais, a gente às vezes se desespera muito num revés, ou mesmo em casa, quando dá, pô, que merda, pô, não sei o quê. E eu viajava muito novo, 22 anos, com meus equipamentos de rádio, e equipamento de rádio dava problema também. Você instalava um problema, o meu equipamento da Rádio Jovem Pan em Monza, quando eu ia instalar em Spa, dava problema. Às vezes ao vivo a linha cai. E aí eu ficava tomado por isso, e aí eu fui aprendendo um pouco essa frieza do piloto de calma. Tem corrida que você ganha, tem corrida que perde, tal. Dei essa volta para fazer uma pergunta meio idiota. Vocês estão falando lá do motor, estamos falando do carro. Você, durante a corrida, os outros engenheiros, vocês trabalham com outros devices, com outros gadgets. Cara, acontece de dar uma merda que não aparece na televisão assim, volta 14 seu computador. Aqui, eu tô com o computador na mão. Seu computador some. Cacete, E você Claro! fica, como que é? Acontece muito isso. Teve até uma pergunta de alguém lá quando estava falando no começo, se perdia a telemetria com a fábrica, que eu tinha falado que tinha pessoal. Uhum. Acontece, às vezes acontece. A gente tenta, a gente tem vários sistemas de backup para recuperar rápido, mas acontece corte de telemetria na fábrica. E às vezes acontece na pista também. E às vezes a gente não sabe por quê, a gente tem que investigar, mas várias vezes acontece em algumas corridas que são mais complicadas em termos de cobertura, de perder telemetria, e você tem que decidir, faz o quê? Porque o motor é muito complicado. Você não pode dar uma volta sem saber o que está acontecendo com o motor, porque se a bateria, que é um item que é muito de segurança, que é muito violento, você pode matar um Marshall, sabe? Se o piloto, sei lá, tiver um acidente, ou a bateria começar um curto-circuito ali, então você tem que escolher, o que é que eu faço? Se eu não tiver telemetria, para o carro, deixa o carro andando. Então tudo isso a gente discute no começo do ano. Então a gente sabe que qualificação vai às cegas, não tem problema. Seja o que Deus quiser, tem ali os LEDs em cima do piloto que indica se ele está safe ou não está. Mas acontece, cara. E às vezes acontece coisas assim, besta. Por exemplo, corrida do outro lado do mundo, tá na China. Daí a galera da informática na fábrica decidiu de colocar o backup do servers, o que é servidores, né? Sei lá, base Servidores. de dados, o backup é meia-noite, porque ninguém está na fábrica meia-noite. Só que a meia-noite na fábrica é 8 da manhã na China, então a gente já está no circuito. E daí você perde tudo, porque você não consegue acessar a internet, porque tem que passar pela fábrica, não sei o quê. Você fala, não, quero matar o cara que fez isso. Então, a gente tenta sempre planificar essas coisas, para planejar, né? Para não acontecer isso, mas tem gente, por exemplo, o sistema que a gente usa para telemetria chama Atlas, que é fornecido pela McLaren para todas as equipes. Então, todas as equipes têm o mesmo programa de telemetria, sabe? Com a mesma limitação de número de canais que chega, tudo igual para todo mundo. Daí depende de como é que cada engenheiro vai usar o seu sistema de telemetria. Tem um cara, um engenheiro da minha equipe, a gente até faz piada com ele, que toda corrida ele fala, perdi a telemetria, perdi a telemetria. E dura assim, 30 segundos, uma volta, sabe? Porque ele coloca tanta coisa, tanto canal diferente, tanto cálculo diferente para poder ver um monte de coisa, que acaba ficando muito lento o computador dele.
Então, às vezes acontece isso do cara tá lá e pede, daí você ouve ele batendo com o mouse, como se fosse melhorar, né? Pá, 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 você já sabe que o cara tá com problema. O pessoal na fábrica já faz piadinha, então sempre acontece os imprevistos. Eu tenho mais uma pergunta, mas Mas, mas continua. Te interrompi, desculpa. mas tem imprevistos que são mais difíceis para voltar ao que você tinha falado, tipo assim, o motor. E às vezes acontece de você estar ali e deu um pepino no motor e você tem que tomar a decisão, né? Então eu, como responsável pelas equipes de motores, pessoal de motor, eu tenho que dar o meu ponto de vista para o engenheiro-chefe, até o diretor e Sporting Director também, para falar, ó, deu esse pepino, a melhor solução não é trocar essa peça, mas é trocar o motor inteiro, porque ganha mais tempo, ou fazer isso, fazer assado. Então tem que ser muito transparente com eles, e é eles que vão decidir em função do que eles querem na garagem. Às vezes a decisão é difícil porque você sabe que os mecânicos acabaram de montar o carro, acabaram de fazer uma coisa assim que demorou pra caramba e você chega lá e fala, ó, não era esse o problema, o pepino é outro, a gente já identificou, mas tem que desmontar tudo de novo. Sabe? Então é difícil, tem que tomar essa decisão e eu acho que isso é uma coisa importante na Fórmula 1, saber priorizar, como os pilotos, engenheiro também, tem que saber priorizar e tem que saber a hora de falar chega, não. Tem uma expressão em francês que a gente chama tomber en panne, que é caiu em pane. Então, quando a parada caiu em pane, ela não vai cair em dispane, eu não sei como é que fala esse português dela, ela não vai se consertar sozinha, sabe? Então, às vezes você vê que os engenheiros mais novos falam, não, vamos tentar fazer isso, sabe? Tipo que nem quando a galera dá reboot no computador para ver se melhora, sabe? Uhum, Não uhum. tem isso, sabe? Não dá. Você tem que achar o problema e tem que botar o dedo ali. Chega uma hora que tem que falar, ó, não dá, quebrou, tem que trocar, sabe? Isso aí é uma coisa importante que a gente tem que fazer bem. Ricardo, fazendo uma pergunta associando piloto com a engenharia. Eu vejo o piloto quase como se ele fosse um lutador de MMA, de artes marciais mistas. O cara tem que saber. O cara tem que saber administrar pneu, aquecer pneu, o cara tem que saber motor, o cara tem que saber guiar, o cara tem que saber ultrapassar. E acho que tem caras que são mais versáteis e completos e caras que são mais específicos ou melhores. Você mesmo falou um pouco sobre isso na última live. Ah, Sobre motor, pergunta número um. O que é um piloto ferrado de motor? Assim, nossa, que você olha e fala, nossa, olha esse cara. E dá um exemplo, se você conseguir dar um exemplo prático de um. Assim, o que é um piloto que sabe trabalhar motor melhor do que o outro? então, na época do V8, um piloto que era bom era um piloto que tinha uma sensibilidade ou uma, vamos dizer, que nem a gente conversou na última vez, é, definição, né? Precisão, resolução. Quanto é que o cara consegue identificar, tipo assim, a telemetria interna dele. Tem piloto que você, tipo assim, a gente tem telemetria, tem canais que são muito importantes, tipo o torque do motor. Então a gente tem uma amostra cada centésimo, sabe? Então você consegue ver exatamente todos os parâmetros do motor, como é que está queimando o motor certinho ali. Às vezes, quando você está em saída de curva, acontece quando o motor está ligando, está acelerando o piloto, não sei o que, mudando marcha e tal, você acontece do motor não queimar direito, sabe? Tem uma mistura que está errado, um avanço que está errado, uma fase de injeção que não está legal. Então você vê na telemetria isso. Tem piloto que sente isso, tipo o Kubica, ele sentia isso em 60, 70 milissegundos, um buraquinho assim imagina, menos de um décimo, assim, sabe? Um buraquinho de nada, ele sentia o negócio e colocava no volante um marker, que é um botão que ele aperta, que aparece na telemetria, uma linha assim, que a gente vê onde é que tem o problema, sabe? Então ele sentia bem isso. Como sente isso? É no barulho? É na dirigibilidade? Então, é na bunda. Tipo assim, no sentido. Meu pai fala. Meu pai é piloto de avião, né? Então você sente, assim, o avião quando você tá. É na bunda que você sente o avião, assim, não é na mão, não é olhando, assim, sabe? É o teu corpo que tá junto com o carro, você sente o negócio. E é igual. O cara tá ali, se o motor dá uma falhadinha assim, você sente a tua cabeça vai pra frente, é muito rápido. Ou quando você tem um kick de torque, tipo, a gente colocou um avanço muito forte, assim, quando acendeu, passou de, sei lá, de V4 para V6. Daí, o piloto ele dá uma quebradinha no torque que acaba
quebrando a tração, porque um parâmetro, sem entrar muito no detalhe, mas quando o piloto está saindo de curva, tem uma taxa de patinagem ideal, que é entre, sei lá, 6 e 8%, sabe? A roda tem que estar patinando ali para esquentar, para a aderência estar no máximo, sabe? Se não estiver patinando, o cara não está acelerando, lógico, né? E se patinar demais, você quebra a tração. Então tem aquela zona ali, aquela areazinha onde você pode ter um pouquinho de patinagem. Então, se você tiver um motor que dá um pico nessa hora, quebra a tração. Então não pode ter isso, sabe? Então, o piloto que é bom é o piloto que percebe isso, que consegue perceber ou a duração desse pico ou a amplitude do pico, sabe? Deve ser ver. E tem piloto que não sente nada. Os meus engenheiros, tinha justamente esse que batia com o mouse, ele ficava horas e horas e horas melhorando. O motor dele é perfeito, assim, sabe? A utilização da energia numa volta dele, ele terminava, tipo, o motor, a parte elétrica, ele queimava os 4 megajoules na volta, tipo, 10 metros antes da linha de chegada, sabe? Para melhorar tudo. E tinha piloto que não percebia, não percebia isso. O que a gente via na telemetria, ele não dava no feedback. E tem outros pilotos que é o contrário. Tem outros pilotos que sentem um negócio, você vê na telemetria não tem nada, sabe? Você fala, meio, o que que é, cara? É isso, não sei o que e tal. Daí você acaba vendo que associado com a embreagem, tem tal coisa, não sei o que realmente tem uma explicação ali, sabe? Então, aí que você vê. Mas eu acho que hoje o que a gente considera um bom piloto que entende da parte de motores não é nem esse feeling, porque o motor já chega tão bem preparado na corrida da fábrica e os mapas já são tão bem elaborados e a gente tem gente na fábrica que tem um olho ali na telemetria que corrige, que já quase não tem mais esses problemas de pico que a gente teve muito com o Max no começo, eu acho que foi 2016, né? Que ele reclamava muito. A gente aprendeu muito como é que corrigia tudo isso, então hoje não tem mais esse problema. Então hoje eu acho que um piloto que é bom de motor é um piloto que sabe exatamente quais são os cenários que ele vai usar. A gente não falou ainda, mas tem a calibração que a gente coloca para o fim de semana inteiro no carro. O piloto muda um botão que chama cenário. E tem um botão também do recharge. E tem um botão do overtake. Então, por exemplo, ele vai fazer a qualificação, ele sai num cenário de outlap. Ele já sabe qual é o cenário do outlap. Ele vai começar a volta dele, ele coloca no cenário qualifying. Vai carregar a volta, recharge button. Então, o piloto que é bom é o piloto que já sabe. Aliás, é ele que escolhe quais são as posições e tal. Mas é o cara que manja todos esses botões assim e que toma decisões sem o engenheiro, antes do engenheiro propor para ele, sabe? Por exemplo, na corrida, você tem o botão do overtake, que é o botão que quando você aperta ali, mesmo se você estiver em modo race, sustainable, quer dizer que você só usa a energia que você recuperou na freada, você estaria na 60% de bateria o tempo inteiro, se você aperta no overtake, é modo qualificação, sabe? Pá! E daí você vai até o final da reta, ele corta os clipes de MGK, então você tem a potência máxima, sabe? Só que o que acontece? Você gasta bateria. Então, o piloto bom de motor é o piloto que sabe a hora de usar isso, sabe a hora de dar o recharge. Tipo, o Fernando, ele inventou um botão que ninguém nunca tinha pensado, que era o botão para forçar o clipe, sabe? Tipo assim, você tá na reta e você sabe que não vai conseguir passar o cara, você dá um clipe do carro mais cedo do que o clipe que já tinha sido programado, sabe? Para você carregar mais a bateria, para na outra reta ter mais energia, sabe? É Então, como, se esse tipo fosse, de... é como se fosse montar uma armadilha. Tipo, aqui eu não vou ganhar desse cara, Exatamente. mas então vou dar o bote aqui na próxima. É isso? Exatamente. E quando você disse que ele inventou, eu imagino que ele tenha dado feedbacks para vocês e vocês montaram isso ou não? Foi só como ele usou um recurso que já estava lá? Não, ele pediu esse botão. Ele disse, pô, eu preciso de um botão para. Porque a última corrida eu fiquei preso atrás do cara, e na reta seguinte eu não tinha muita energia, e na reta anterior eu podia ter recuperado. Então eu quero recuperar um botão para recarregar. Não é nem para recarregar, porque tem o botão para recarregar, mas é o botão só para dar um clipe mais cedo, sabe? Para você recuperar energia um pouquinho mais do que já tinha sido programado. Então, piloto bom de motor é o piloto que propõe esse tipo de solução, assim, sabe? Que entende como é que o motor está sendo usado, que entende que se ele economizar uma volta de qualificação, nessa corrida, ele vai ter uma volta a mais na próxima corrida, sabe? Esse tipo de, como é que é, o Daniel, ele é muito bom nisso. O Daniel, ele economiza até demais o motor. Às vezes a gente fala para ele, pode tapar, ó. Ele fala, não, vou guardar para mais para frente, tal, não sei o quê.
E acaba fazendo a corrida dele direito, assim, sabe? Mas tem pilotos que têm mais sensibilidade com esse tipo de coisa. Ricardo, uma pergunta simples, eu acho, objetiva. O motor, quando quebra numa corrida, e a gente vê lá, ih, quebrou. É igual para você? Ou os seus dados mostram, ih, caramba, vai quebrar? Assim, dá para ver que vai quebrar ou ele quebra? Depende da peça. Tem peça que você não vê e brá, sai na tela assim, você só vê um Picasso. Tipo assim, no sentido da obra de arte, assim, sabe? Faz um monte de cores, uma explosão de cores, assim, sabe? E isso aí é difícil de se prever. Mas tem corridas que você vê, por exemplo, uma corrida que foi muito estressante para mim. Não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado. Foi ano passado, na McLaren. Acho que foi Barcelona ou França. Acho que foi Paul Ricard com Carlos Sainz. E daí o motor do Carlos já tinha sofrido uma corrida antes, algumas corridas antes, uma peça do que liga o motor com o radiador, de uma peça de carbono, tinha tido problema. Vazou água do carro, do circuito de água do motor. Então o motor funciona muito quente. E quando o motor funciona muito quente, você tem cavitação, as pecinhas de borracha, os O-rings, eles detonam, são comidos, assim, sabe? Então você pode explodir o motor, né? Então a gente falou pra galera da McLaren, falou, ó, esse motor aqui, a gente terminou a corrida tal, não lembro qual era, sem pressão de água nenhuma, então o motor só serve para sexta-feira, corrida a gente não bota. Ah, não sei o que, vamos colocar, a gente viu, a gente achou problema, não sei o que e tal, precisava empurrar um pouco mais antes de pegar a penalidade. E daí eu acho que foi, eu lembro que eu estava correndo de um lado para o outro, eu acho que foi Paul Ricard. É, Começou a corrida, não deu nem, sei lá, 10 voltas, a gente viu na telemetria a água indo embora, vazamento de água. Meu, caraca! Eu falei pro meu engenheiro que estava na McLaren, o engenheiro do carro, eu falei assim, ó, você me avisa, quando não der, você me fala e a gente toma decisão, né? Porque tem contrato, tem imagem, tem política, então você não pode fazer badabum, explodir motor assim na McLaren. Então, se você viu que tem um problema, e o problema não era do nosso carro, não era do nosso motor, era do carro, tem que falar para a McLaren, ó, faz entrar o carro aí, porque a gente não vai explodir o motor, né? E daí ele falando para a McLaren, ó, vamos ter que parar o carro. E a McLaren, não, 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 vamos continuar, a gente estava nos pontos, bem para caramba, não sei quanto que ele terminou na corrida, mas eu falei pro meu chefe, falei assim, ó, vou lá na McLaren ver qual é. Daí peguei o meu rádio, fui lá pra McLaren, daí fui vendo a telemetria com os caras, falei assim, ó, vamos aguentar, vamos botar o limite aqui, vamos baixar o limite. Antes a cavitação era 1 bar e 2, vamos colocar ali 1 bar 25, vamos ver qual é. E o Carlos Sainz, o pai, do lado, ele assim, e aí, vamos, vai dar, tá dando, tá... Cara, eu numa pressão ali, tipo, não podia parar a corrida do moleque, o pai ali todo compenetrado vendo. E daí a gente ficou ali, olhando no detalhe, tudo certinho, e chegou no final da corrida, a gente marcou um monte de pontos para a McLaren, mas não lembro exatamente a qualificação. Se for o GP da França, ele foi sexto. Então, era exatamente. Então é muito ponto. E foi da França que eu lembro exatamente, eu correndo de uma garagem para outra, eu lembro exatamente por onde eu passava, era na França mesmo. Então foi legal, é o tipo de coisa que você não. Ninguém vê na televisão que o cara teve vazamento de água. A gente quase estava numa situação muito crítica, mas a gente teve que gerenciar ali atrás com o engenheiro-chefe da McLaren, engenheiro-chefe da Renault e tal. Bem bacana. Ô, Ricardo, você é um cara que dá para fazer várias coisas, então eu não vou estender muito mais. Eu tenho mais duas perguntas. Tá? A gente marca um outro dia, quando você Pode puder. marcar. Eu sei que você é ocupado. Max Verstappen, fazer uma pergunta de piloto. Você já citou algumas vezes o Max Verstappen. Max. O bicho com ele o buraco mais embaixo. Estou falando de talento mesmo. Ele realmente Cara, é um iluminado? o moleque é pauleira, cara. Ele é punk. Ele é bruto, é que nem o pai dele, assim, sabe? Ele é meio, em termos de caráter, ele é meio. Só deixa eu fazer uma ponderação. Na última live, você falou caráter algumas vezes. O brasileiro usa muito a palavra caráter como se fosse um mau caráter. Ah, E tá. você está usando. Não, você é brasileiro. E a palavra você usa do jeito certo. Mas a gente. É que nem medíocre. Medíocre é um cara mediano, mas a gente usa medíocre como se fosse algo muito depreciativo. Caráter, você está falando de personalidade, certo?
Exatamente. E não sei se a pessoa viu o live com o Bernold, mas é exatamente o que ele falou, sabe? O Joss, ele é um cara que teve até caso, assim, a gente conversando, eu conversei muito com o Max porque eu fui engenheiro dele na Toro Rosso, quando ele andou a primeira vez de Fórmula 1, era eu o engenheiro dele, em 2014, no Japão. Então eu conversei muito com ele lá, conversei muito com o pai dele, aprendi a conhecer os dois. E tem histórias assim, fenomenais. Eles quase que saíram na porrada, pai, mãe, e aí os moleques, tipo, com o Kvyat, em corrida de karting, sabe? Então você vê que a galera mais raw, mais bruta, né? Eu não sei qual foi o adjetivo que o Henrique usou, mas era isso mesmo. Então, quando eu conversei com ele em 2014, você via que o moleque ele tinha não só o talento natural, mas eu acho que o Joe fez um trabalho muito bom nele de formação, sabe? De saber onde melhorar, saber priorizar. E uma coisa que me marcou muito é o. Não sei como é falar isso em português, mas ele é tipo o Ayrton no sentido que nunca vai ser ele que vai levantar o pé. Tipo assim, ó, se tiver que ir para todo mundo para Brita, vai, mas não vai ser ele que vai levantar o pé, sabe? Quando tem, quando vai pro fight, a gente fala em francês, ça passe ou ça casse. É, eu acho que isso aí foi muito importante, e eu acho que foi muito interessante ver como é que tão novo ele percebeu que isso era o segredo, era a marca registrada dele, sabe? O moleque, você vê, qualquer briga na pista, às vezes até foi ridícula ele ir no fight com o Ocon no Brasil e perder a vitória para brigar com o cara na pista, mas você sabe que se você tiver que ultrapassar ele, ou você ultrapassa bem, ou vai terminar os dois na brita, porque ele nunca vai levantar o pé para deixar alguém passar ele, né? E eu lembro que no final da temporada de 2014, eu até escrevi uma mensagem para ele, falei, botei numa carta minha, né, que eu ia sair da Toro Rosso, e escrevi numa carta com o meu no telefone e tal, eu falei assim, ó, não basta ser rápido, tem que trabalhar. E coloquei isso ali na mesa. Cara, quando ele viu o negócio, ele olhou assim, tipo, quem foi que botou isso na minha mesa, sabe? Daí quando eu falei assim, fui eu, ele disse, daí você viu descontraída. Então você vê que o moleque, tem aquela caráter, no sentido, assim, comportamento dele, assim, é punk, assim, sabe? Assim, É violento, assim, é, pra ganhar. E ele é, é, toca muito, cara. é sanguinário, né? Um cara sanguinário, Sanguinário, é. faca nos dentes. Mas assim, quando você falou que andou com ele em 2014, o Testoro Rosso, dá para ver, o cara que é um talento assim muito anormal, para medir isso é rápido, Ricardo? Você bate, é assim, puto, o cara dá um instinto do cara, você fala, pô, esse cara não é normal. Ou não, é um processo. Não, você percebe isso. Tipo assim, você percebe justamente na maturidade dele. Quando ele chegou lá, os engenheiros de performance, que é um francês que trabalhava com a gente na Toro Rosso, fez um trabalho muito bom com ele na parte de pneu, sabe? De temperatura de pneu, desgaste de pneu. E você vê que ele já tem maturidade para entender bem disso tudo, sabe? Ele, o cara, quando chegou na Fórmula 1, que eu acho que ele tinha 16 anos em 2000, ele parecia que já tinha 22, sabe? Em termos de bagagem técnica, e é impressionante. Então, eu acho que o fato dele ter começado bem cedo, sabe? O Henrique falou que com 3 anos ele já estava no paddock, então ele começou muito cedo, ele tem muita maturidade. Então, acho que realmente é um dos caras que, se não tiver uma escolha de caminho errada, como aconteceu com o Fernando, ele vai ser campeão do mundo pelo menos uma vez, com certeza. Tem gente até perguntando, Max ou Kubica? Cara, essa é difícil. Eu acho que o Kubica, com certeza absoluta, é mais inteligente em termos de tecnicamente falando. Ele é o engine master em termos de entender motor, ele entende tudo. Em termos de engenharia em volta do carro, sabe? Na época a gente tinha os escapamentos Coanda. Então eu lembro que foi na Coreia. Eu fiz o mapa inteiro, chegou o escapamento novo, eu tive que fazer o mapa inteiro na mão ali, na sexta-feira de manhã. E ele me ajudou muito, assim, sabe? O cara manja muito, assim, o cara é técnico, assim, animal. E ele entende muito de regulamentação, ele é malandro, sabe? Ele tem, assim, um raciocínio de game muito, muito pesado, assim. Mas, em termos de talento, eu acho que eu colocaria o Max um pouco mais na mão, assim, sabe? Tipo, quando você vê aquela corrida dele Interlagos no molhado, meu.
É difícil achar alguém que toque mais do que ele, sabe? Que tenha mais confiança, autoconfiança do que ele tinha, né? Pô, Ah, na até. época, Conta. a gente escutava o rádio do Daniel na mesma corrida, o engenheiro dele falou assim, pô, a curva 3 o Max passa por fora, sabe? Pra não pegar a corda ali na... A 3 é aquela depois do S do Senna, pra esquerda, né? Ah. E o Max passou uma galera ali por fora, sabe? E o engenheiro dele falando pro Ricardo, tenta por fora. Ele tentou uma vez, deu, não, tô tranquilo aqui, sabe? É, porque por fora Então, pegava mais água, não é isso? Por fo- então, por fora tinha menos borracha. Então, Ah, o carro tinha mais aderência, só que tinha mais água também, porque tinha menos carro passando. Então, era meio difícil ali, assim. Mas o Max, ele toca muito. uma pergunta, mecânico, quando um piloto passa ou tem uma coisa legal, a gente vê os mecânicos ali, os cara que ficam lá para trocar pneu, então, a mesinha de vocês, os engenheiros, a NASA, vocês se empolgam em corrida ou é uma coisa fria e silenciosa? Ah, cara, isso depende muito de equipe. Vou te falar que eu, sendo brasileiro, cara, eu deixo muita emoção sair no rádio, sabe? Eu dou grito, aperta no botão ali que tem. Vocês já viram, né? Na frente dos engenheiros tem um monte de botão vermelho ali. São canais diferentes que você fala com pessoas, com grupos diferentes, como se fossem salas de discussão, né? Então eu tenho um botão que eu falo só com os engenheiros mecânicos franceses, sabe? Então eu sou, quando começa a corrida, cara, eu sou o fã número um de Fórmula 1, então eu fico ligado na telemetria dos dois carros, controlando também cada 5, 10 voltas o que está acontecendo na McLaren, pelo um chat que tem ali. Mas quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu grito no rádio, vai, em francês, porque a galera é francês. E daí para dar uma motivação no meu engenheiro, tipo assim, ó, quando um dos carros da Renault tava no fight para pit stop, não sei o que, eu falava pro engenheiro, pô, você não tem mais nada na manga aí para dar um pouquinho mais de potência, quantas voltas você ainda tem de brinde, não sei o que, para dar uma animada, mas é muito legal. O que acontece nos bastidores ali pô, é muito, muito louco. Um cara perguntou lá atrás, uma pergunta boa de mecânico. O mecânico é voo cego do ponto de vista de estratégia? Ou quando começa uma corrida, os mecânicos ali que trocam o pneu, eles têm uma ideia de certinho de pit stop? Essa é uma pergunta. E duas perguntas. E a segunda pergunta: quando tem um pit stop, entrou o safety car ou rolou um toque que rola aquele box meio fora de hora, como que chega na ponta do iceberg, que são os caras que vão pegar os pneus, que pneu pegar, sabe, quando tem ali um imprevisto? Então, isso aí tem muito treino. Até na fábrica, eles montam um carro de Fórmula 1 com um motor elétrico para poder fazer treino de pit stop. E daí vai treinando a galera. Toda quarta-feira na Renault, os caras têm uma sessão de pit stop, sabe? Pra galera treinar e pegar, desculpa, o automatismo, sabe? Da pistola. E daí o que acontece? Quando começa o fim de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, tem treino de pit stop. Então a galera vai na frente da garagem, daí fica o diretor esportivo com o rádio e fala, sei lá, Daniel, 40 seconds. Daí para dizer que 40 segundos. Então os mecânicos já botam a luva, continua sentado. Daí o cara fala, Daniel, 20 seconds. Daí a galera já fala, bom, 20 segundos já. E daí tem o hack dos pneus. Então os mecânicos ficam de pé, olhando para o rack, e daí tem luz em cima e luz embaixo. Daí, conforme for o estrategista falar tal pneu, a luz acende em cima ou embaixo. E o mecânico pula, agarra o pneu e vai para frente do box. E eles estão treinados a fazer isso, qualquer que seja a volta, o tempo, pode ser a primeira volta, a última volta, no meio, não tem essa. Ele tá sempre igual cachorro, tá ali preparado ali. A única coisa o que ajuda é esse call, esse 20 seconds ou 40 seconds para ele se preparar. E às vezes se não tiver, por exemplo, o piloto tá sei lá, tá em Barcelona, chegando na chicane ali para passar alguém e toca e quebra o nariz e entra no box. Daí não tem tempo, não tem os 20 seconds. Então, o cara já fala box, Daniel, front wing change, e aí fala alguma coisa assim no rádio, sabe? Então, os mecânicos já sabem, né, que já tá tudo preparado ali, já sabem que tem a asa dianteira e tal. Mas aí muda um pouco a dinâmica da estratégia por exemplo, vamos supor que na cabeça dos caras esteja que vai usar o pneu X, laranja, sei lá. Só que daí ele bate 15 voltas antes. Então, de repente, ele vai fazer um long run que daí não vai ser mais esse pneu tal. Essa mensagem tem que chegar para eles, essa mudança. Tem. Então, Quem é que dá?
Então, daí tem o engenheiro de estratégia, ele que, antes da corrida tem um briefing, o pre-race briefing, onde vai falar, cada um fala a sua área, né, motor, caixa, não sei o que e tal. E a parte de discussão de estratégia dura bastante tempo, que é essa parte aí que vai apresentar a estratégia para os pilotos. Então, todos os engenheiros têm na tela, e os pilotos também, na tela, assim, a apresentação da estratégia, vai explicar por que que escolhemos isso, por que que escolhemos aquilo, qual vai ser a janela para parar o carro, não sei o quê. E daí fica claro para todo mundo. E se não ficar claro, tem que levantar a mão e falar, ó, não entendi isso, por que que não faz assim, não faz assado, e discute. Ó, às vezes leva uma hora. E sai dali sabendo exatamente o que vai ser feito. E daí o que acontece? Quando terminou essa reunião, a gente imprime uma folha que para cada piloto a gente sabe qual vai ser o pneu que vai ser usado, sabe qual é a gente chama safety car window, para saber se tiver safety car, para ou não para. Então, a partir de tal volta, abre a janela, fecha a janela. Então, tudo isso já está planejado e a gente dá para os mecânicos também. Não para todos, né? Porque se sair uma folha voando, a garagem do lado acaba vendo a nossa estratégia. Mas o pessoal que precisa saber, que é o pessoal que vai cuidar dos pneus, por exemplo, os caras, os mecânicos que vão colocar os pneus nesses racks, eles têm que saber isso exatamente. E daí, se der o piripá, que aconteceu uma coisa que mudou a estratégia, o estrategista vai falar, bom, você, Daniel, a próxima parada vai ser soft e o outro cara vai ser medium ou hard, pouco importa. E daí os caras, os mecânicos que são responsáveis pelos pneus, vão trocar os racks e alimentar com os pneus que vão ser usados para estar pronto. Rico, para fechar, pessoal, pô, os caras adoram ver você falar aí. Eu tenho conversado com muito piloto, e piloto assim, que no momento chave da carreira vai ter um teste, a equipe está medindo, vai ser o piloto A versus o piloto B. E às vezes esses testes são testes meio de cartas marcadas, ou se não são de cartas marcadas, alguém pega ali um momento mais especial. Eu não quero que você coloque a sua mão nesse tipo de polêmica, de politicagem, se você já esteve em teste, que alguém tinha que se ferrar. Não, 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 não. O que eu quero perguntar explica para o público, para mim, o que é em um teste ou em um momento ali de disputa, o momento prime, o momento filezinho e coisas que pioram, que ninguém nem vê, aquela coisa que do ponto de vista de engenharia, de mecânica e tal, putz, um pelinho aqui, um pelinho aqui faz uma grande diferença. Digo isso desde como mexer no carro, em coisas que se mexem no carro, que o carro vai piorar meio que natural, não é piorar o carro, mas o processo em si piora o carro, horário, né? Então, né, temperatura e tudo mais. Tenta descrever um pouquinho X coisas que fazem o carro ficar pior, que quase ninguém vai perceber, só quem está sentando a bunda lá. Então, antigamente era mais difícil você corrigir a volta dos pilotos, para comparar as voltas em momentos diferentes do dia ou da semana e tal. Hoje já fica bem mais fácil, mas, por exemplo, antigamente, quando o motor era aspirado, a densidade do ar era muito importante. Então, quanto mais quente o ar entrando no motor, menos potência você tinha, sabe? Tinha menos densidade no ar. Então, acho que até o Bernold falou disso, né, na live dele. Se o ar estiver muito quente e você tiver que abrir o carro, tipo, colocar capô mais aberto atrás, o que acontece? O ar, em vez de passar em volta do carro e ter downforce, ele vai entrar no radiador e passar por dentro do carro. Então, você acaba perdendo aerodinâmica. Então, se você tiver com o motor, assim, no caso dele, precisamente, o dia esquentando, é melhor você começar mais cedo para o carro estar mais frio e ter mais potência e ter a carenagem fechada e tal. Hoje, com o motor turbo, já não tem mais essa diferença. Então, em termos de potência e tal, a gente ajusta tudo isso no turbo. Então, que seja de manhã ou de noite, com chuva ou sem chuva, a gente acaba conseguindo pressurizar bem a câmara de combustão e ter menos problema. Depois, o que acontece ainda hoje em dia é número de pneu. Quando você vai para uma corrida, você tem poucos pneus para serem usados. Você não tem assim vários. Então, tem que escolher, por exemplo, sexta-feira de tarde, você vai ter que comparar pneu. Então, vai ter que comparar os três tipos. Então, vai ter um que vai fazer medium soft e o outro vai fazer medium hard ou soft hard, bom, pouco importa. Mas vai ter que andar com hard, sabe? Então, vai ser mais lento, a gente já sabe disso. Então, você vai artificialmente fazer ele ter voltas mais lentas do que o outro, porque o pneu é diferente. Mas tudo isso, hoje em dia, a gente corrige bem. Então, a gente corrige até, por exemplo,
quando a gente compara piloto, por exemplo, quando a gente comparou, fez o teste com Kubica e comparou com o Sergei, a gente andou em diferentes momentos do dia, mas você acaba podendo comparar as coisas, a gente compensa, por exemplo, falar, na volta mais rápida dele tinha 3 quilos a menos de gasolina, dá tanto. Tinha tal pneu, tinha tal não sei o que, você acaba comparando. E outra coisa que é muito importante, tem o GPS. O GPS fala muito mais, sabe? Então você consegue ver velocidade de passagem, né, que o cara passa numa curva lenta, você vê como é que o cara acelerou na saída da curva. Então hoje em dia você consegue ter muito mais critérios diferentes para poder julgar o piloto, não só o cronômetro. Então, quando Por você isso que fala. quando você vê, Diga. por isso que quando você vê às vezes assim em treino, tem equipes que, por exemplo, treino de inverno, tem equipes que tá completamente fora do- da classificação real, assim, porque o cronômetro não precisa, não tem mais tanta importância. Você consegue corrigir praticamente de tudo que você colocou no carro. Quando você diz corrigir, até só para ficar, eu entendi, mas para ficar bem claro, existem esses sistemas, assim, enfim, situações que você consegue pegar todos os dados do piloto A, pneu, horário, temperatura, blá, 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 combustível, joga num lugar e daí isso dá um processo. Você consegue pegar o outro, Exatamente. tá tudo diferente, tá, mas aí, pum, bate, você consegue, Corrige. mesmo que o cara tenha sido um segundo mais lento, você consegue falar, pô, esse cara foi mais rápido. É isso? Exatamente. É Tá. exatamente isso. Por exemplo, tipo do clique, do botão, do motor, o avanço que ele passou, porque às vezes, tipo assim, o engenheiro de motores, só para falar da parte de motores que já é bastante relevante nesse delta. Às vezes tem um engenheiro que é muito preciso no avanço e vai ali calibrando não sei o que e consegue fazer na volta mais rápida de sexta-feira, logo depois do almoço, tipo assim, ó, começo de P2, sempre, todas as equipes fazem igual, você faz 2 ou 3 runs, pouca gasolina para treinar para qualificação, para ver qual é a performance do teu carro e depois bota a gasolina e faz long runs. Isso aí todo mundo faz igual. Então, às vezes o cara, um engenheiro é mais preciso, não sei o quê, consegue fazer essa volta mais rápida de P2 com um avanço melhoradinho, com não sei mais o que, e acaba dando uma diferença na volta que você no final do dia tem que corrigir. Até quando você vai falar no final do dia na reunião do debrief, você tem que falar, ó, a volta ideal teria sido tanto. Na reglagem de qualificação, a gente tá a tantos centésimos ou tantos décimos da referência, sabe? Pra galera poder corrigir tudo. Até porque quando você está comparando peça, comparando nariz, comparando a altura do carro e tal, você tem que poder corrigir de todas as variações para poder julgar qual é a peça melhor, entendeu? Então você tem que fazer esse tipo de análise para chegar no final do dia e falar assim, ó, mesmo se o cronômetro, que nem você falou, o cronômetro daquele nariz ali estava 1 segundo mais lento, se você corrigir disso, daquilo, não sei o quê, tá 50 milissegundos mais rápido. Então vamos colocar ele. Ricardo, te agradeço mais uma vez o tempo e tal. Tem milhares de perguntas, o pessoal está adorando. Eu acho que você tem um valor individual, a sua carreira para você mesmo maravilhosa, mas para o brasileiro que é essa coisa de poder mastigar algumas coisas, mesmo as que sejam mais complexas, de um jeito diferente de um piloto. Claro que se a gente entrevistar o Barrichello, ele vai conseguir falar coisas técnicas também, mas não nessa entranha, né, que você consegue. Então é um barato, cara. Olha lá. Fera demais, show demais, tá todo mundo aí. Pô, meu, e o seu vídeo de hoje tá bombando. Legal. Queria te agradecer muito. E a gente vai se falando, tá bom, Ricardão? Se cuida aí. Sem problema, galera. E se tiver mais pergunta, manda aí que a gente responde. Inclusive, pessoal, eu vi que tem gente que provavelmente sejam pessoas que sejam engenheiras, perguntando para ele sobre curso e tal. Dá um pulo no perfil do Ricardo, tá aí o perfil dele, manda lá para ele que de repente ele vai ajudar mais do que aqui nesse bate-papo assim verbal de caminhos a seguir, porque vale a pena seguir o cara como referência, tá bom? Abração, Rico! Valeu, cara. Abração Abraço, aí. valeu! Ouvimos Ricardo Penteado, engenheiro nota 1000, como profissional e como pessoa, gente boa demais. O que eu aprendi com esse cara na Fórmula 1, espero que vocês também estejam aprendendo. Até breve com outro vídeo aqui no canal do YouTube. Enquanto isso, se inscreva, comente, deixe o seu like e sugestão. Críticas, por que não? Critique, mas com moderação e educação. Tá falado? Tchau, tchau.